Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e de todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os amados irmãos? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Quinta lição do trimestre, lição de número 4, porque nós antecipamos a lição da viúva de Sarepta. Nós estamos estudando temas Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos aqui estudado até agora a vida de Elias, e nós chegamos talvez ao ponto-chave ou o ponto crucial da vida de Elias, que nós iremos estudar hoje, que são os Elias e os profetas de Baal. Por isso, amados irmãos, volte seu coração a Deus, fique ligado na palavra do Senhor que será ministrada nesta manhã, e que o Senhor fale melhor ao coração de cada um dos irmãos. Oremos, pois, ao Senhor para darmos início, lembrando dos nossos irmãos que estão enfermos, dos nossos irmãos que estão em dificuldades, daqueles que precisam do consolo da parte do Senhor, que estão enlutados, entristecidos, angustiados. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, sabe todas as nossas necessidades e a quem nós podemos entregar a nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, Deus de amor e graça, fidelidade, misericórdia, Senhor, nós, ó Pai, nos achegamos a Ti, Senhor Deus, com os corações voltados ao Senhor para Te clamar, para Te buscar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, ó Pai, nós queremos entregar as nossas vidas, Senhor Deus, diante da Tua presença. Pai eterno, em nome de Jesus, vem derramar da Tua graça sobre a vida dos nossos irmãos que se encontram em dificuldades, aqueles que se encontram internados, aqueles que estão, ó Pai, enlutados pela dor da separação. Tu és o Deus, ó Pai Santo, que conhece todas as coisas, tem um santo propósito em tudo e nós cremos assim. Então, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã abençoa a Tua igreja, o Teu povo na face da terra, vem derramar da Tua fidelidade, da Tua graça, porque o Senhor é Deus e nós somos o Teu povo. Então, Senhor, fica conosco, fala o nosso coração, pelo poder que há em o nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor novamente, irmãos. Então, lição de número 4, o texto áureo da nossa lição fala da seguinte maneira para cada um de nós. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal o é, seguiu. E o povo nada respondeu. 1 de Reis 18, 21. A verdade prática da nossa lição hoje é o confronto entre Elias e os profetas de Baal marcou definitivamente a separação entre a verdadeira e falsa adoração em Israel. Ou traduzindo para nossas vidas, a verdade que esta lição vai querer nos trazer é que existe um momento que nós precisamos ter a convicção e escolher a verdadeira adoração ao invés da falsa adoração. E é isso que acontece aqui com Elias, irmãos, e ali naquela situação dos profetas de Baal. A palavra do Senhor que nós vamos fazer menção hoje, a leitura bíblica em classe, nós vamos estudar basicamente o capítulo 18 inteiro de 1 Reis, mas a leitura bíblica em classe está ali no capítulo 18, do versículo 36 ao versículo de número 40. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: e sucedeu, pois,
que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que o teu servo e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, talvez nós estejamos aqui na passagem mais conhecida da vida de Elias, a passagem mais conhecida que nós temos relato da vida de Elias. Mas, amados, vamos apenas recordar um pouco do que estava acontecendo ali naquela parte da história. Lembremos que Elias aparece a Acabe no primeiro versículo do capítulo 17 e com coragem, com ousadia de Deus, vai a Acabe e fala: olha, não vai chover enquanto eu não disser, enquanto o Senhor não falar comigo para mostrar que vai chover, então não choverá. E Elias se esconde no riacho de Querite, depois ele é escondido por uma viúva e a terra fica em seca por 3 anos e meio, amados irmãos, conforme diz a palavra do Senhor. Jesus dá testemunho disso em Lucas 4, também Tiago testemunha disso em Tiago capítulo 5, versículo 17. Então, está acontecendo um período de longa seca, de prolongada seca. Capítulo 18, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Deus, fala com Elias, falando para que ele se apresente a Acabe para falar que vai chover. Então Elias vai cumprir a palavra do Senhor, encontra Obadias, que era um servidor do rei Acabe, mas que era também um servo do Deus Altíssimo, e encontrando Elias, Obadias fala para que Obadias o apresente ao rei Acabe. Obadias era um servo de Deus, havia escondido sem profetas, ele conversa, tem um diálogo com Elias, e Elias reafirma a necessidade de se encontrar com o rei Acabe. Elias se encontra com Acabe, a observação de Acabe para com Elias é a seguinte: és tu perturbador de Israel? E quando então Elias responde a Acabe, ele fala: não sou eu que perturbo Israel. É você, Acabe, que perturba Israel, porque você faz com que o povo de Israel passe a adorar os Balaíns. Então o perturbador de Israel é você, rei Acabe. Eu não tenho nada de perturbação com o povo de Israel. Eu apenas cumpro o que Deus me manda fazer. E dizendo isto, Elias então convoca, versículo 19 do capítulo 18, e você pode conferir aí na palavra do Senhor. Elias manda convocar todos os profetas de Baal, 450, e 400 profetas de Azera para o Monte Carmelo. E não somente eles, mas também todo o povo deveria ir ao Monte Carmelo para ver ali o que Deus faria. Esta é a convocação que Elias faz para todo o povo. A palavra do Senhor nos declara da seguinte maneira, aqui declarado em 1 de Reis, capítulo 18 e versículo 19. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros, todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo estava naquele momento dividido, amados. E por que o povo estava dividido? Em primeiro lugar, porque a religião havia se institucionalizado naquele reino. É fato de que a Jezabel conseguiu fazer com que Acabe e todo o povo voltasse-se e adorasse aos deuses fenícios. Portanto, estava naquele povo, todo aquele povo adorando a Azera, que era a deusa mãe, a deusa rainha, a rainha dos céus para os fenícios, e isso tem repercussões ao longo de toda a história. Os babilônicos têm a sua, os sírios têm a sua, o povo fenício tem a sua, que atinge Israel. Então, o
povo estava adorando a esta rainha e a Baal, que era considerado seu filho e era considerado o Deus da provisão, o Deus da chuva, o Deus que dava todas as coisas. Preste atenção, irmãos, aqui num ponto importante e fundamental da história. O povo havia sido levado e conduzido por Acabe e por Jezabel a uma falsa adoração. Estavam adorando Azera, que era um poste ídolo, que era alguém que tinha alguns postes espalhados por todo Israel, alguns grandes monumentos espalhados por ela, e a Baal, como se eles fossem os verdadeiros deuses. Mas é interessante a gente saber que eles não tiveram poder sobre nada daquele momento de seca, porque eles não eram deuses. Porém, qual que era a mente de Acabe e de Jezabel? O que eles falavam para o povo? Eles diziam para o povo da seguinte maneira: olha, não está chovendo porque Elias tem perturbado a Israel com aquilo que ele diz. E os deuses estão, então, revoltados com o que ele disse e não mandam, então, a chuva sobre a terra. Era esta a forma provável que estava acontecendo naquele momento. Porém, Elias, então, usado por Deus, manda que todo o povo se congregue ali no Monte Carmelo, que havia sido um lugar de adoração ao Senhor, mas que estava com a adoração ao único Deus verdadeiro dividido, estava com o altar do Senhor quebrado. Ele manda reunir o povo, porque naquele momento ele vai mostrar que não é Azera que é Deus, e que não é Baal que é Deus, mas que o verdadeiro e único Deus, o único Deus a ser adorado, é o Senhor, é Javé, aquele que todo o povo saberia que deveria adorar. Por isso, amados irmãos, nós precisamos compreender nessa história que Elias começa neste momento a confrontar essa falsa divindade. Elias está fazendo aquilo que Deus ordenou a todo o povo de Israel. É um mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como o profeta Isaías profetizou, como o Senhor dizendo: olha, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor, eu sou o único Deus. Então, por conta disso, Isaías profetiza claramente que não existe nenhum outro Deus a que se deve adorar e que Deus não divide a sua glória com ninguém. Elias então iria confrontar, Elias então iria demonstrar absolutamente neste episódio que só existe um Deus. E qual era a situação do povo? Nós lemos no texto áureo desta lição. O Elias convocando o povo, e o povo está chegando a Elias. Elias fala: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Vocês não podem ser mornos, trazendo aqui a ilustração da igreja de Laodiceia. Vocês não podem estar divididos. Vocês têm que definir. Se vocês creem que o Senhor é Deus, sigam ao Senhor. Se vocês creem que Baal é Deus, sigam a Baal. Mas vocês não podem estar divididos. E neste momento, Deus vai demonstrar que Ele é o Senhor. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que acontece é que o povo realmente estava com o seu coração dividido. O povo estava com o seu coração completamente dilacerado, dividido entre as divindades. Eles não sabiam o que pensar. Por quê? Em primeiro lugar, porque a religião estava oficializada no povo de Israel. O reino de Israel, o povo de Israel, que deveria ser um reino sacerdotal, luz para as nações, havia absorvido completamente a religião fenícia dentro dele. Jezabel havia colocado o culto a Deus como algo que não era real. Ela havia quebrado, matado os profetas do Senhor, diz o texto no capítulo 18. Ela havia matado profetas do Senhor, muitos deles haviam ficado desolados, alguns tiveram que ser escondidos inclusive por Obadias. Então o que acontece é que naquele momento, quem tinha proeminência, quem tinha valor, era os profetas de Baal e de Azera. Inclusive, nós lemos agora há pouco, está escrito que os profetas de Baal e os profetas de Azera comiam na mesa com o rei Acabe e comiam na mesa de Jezabel. Ou seja, o povo passava fome, o povo estava passando dificuldade, o povo não tinha o que comer, não tinha o que beber, e Acabe se importava com duas classes. Se nós lemos no capítulo 18, ele se importava com os seus animais e ele se importava com os profetas de Baal. O valor para o povo, para ele, não tinha nenhum, o povo podia morrer, mas só que os profetas de Baal, estes eram cuidados. Amados, aqui nós temos que tomar um cuidado, e o autor faz muito claramente essa ideia.
quando ele coloca no item 2 aqui, ponto 1, que não se pode, nenhum sistema é profético e nenhum profeta pertence ao sistema. O que ele quer dizer aqui, irmãos, é absolutamente claro para as nossas vidas. Amados irmãos, Deus não se manifesta na forma do governo humano, político, e o reino de Deus não é um reino político. Por isso, irmãos, não coloque o seu coração em um sistema político, porque o sistema é falho. O sistema não tem a ver com o que Deus está falando. Aquele que está envolvido no sistema se vende ao sistema. É isso que existe nesse processo aqui de Elias, Acabe, nesse sistema dos profetas de Baal. É isso que quer dizer. O sistema corrompe, amados irmãos. O sistema corrompe. E isso quer dizer que nós não devemos colocar nossa esperança no sistema. Isso, amados irmãos, não quer dizer que nós não devamos fazer parte, votar, fazer a nossa parte, escolher da melhor forma possível, procurar quem é melhor. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui é que o sistema em si é corrompido. Nossa esperança tem que estar em Deus e no reino dos céus. Aí é que nós devemos colocar toda a nossa esperança. Enquanto estivermos aqui, lutemos da melhor maneira possível, façamos a nossa parte, ajudemos uns aos outros, também busquemos a justiça. Vamos lutar contra os erros que estão sendo cometidos pelo Supremo Tribunal, que vamos lutar contra aqueles políticos que são corruptos. Vamos, nós estamos aqui na Terra e somos sal da Terra e isto também está incluso. Mas é importante nós entendermos que nenhum sistema político, ele é de Deus. Não é isso. Deus tem o seu reino e o reino de Deus não é deste mundo. É por isso que Jesus declarou claramente: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos pegariam em armas e os conquistariam. Mas não é isso que acontece. O reino de Deus é mais elevado, é maior, é melhor, é poderoso, e isso nós precisamos ter claro em nossa mente e no nosso coração. Por isso, amados irmãos, é isso que está acontecendo. O povo dividido, os profetas de Baal tendo sustento, os profetas de Azera tendo sustento, aqueles falsos deuses estão ali absolutamente sendo sustentados. Porém, aquele povo está sofrendo e oprimido, e Deus levanta em Elias um homem escolhido por ele, para que com coragem, ousadia, humildade, mas diante da presença de Deus, demonstre que existe apenas um Deus verdadeiro, e não importa aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer, o que eu quero dizer aqui, o que não importa como será, mas ele tinha convicção de que Deus o usaria, porque ele estava diante da presença de Deus. E, amados irmãos, o autor da nossa revista fala no tópico 2.2 que os profetas adversários eram mais numerosos, e é notório isso. O texto que eu li aqui com os irmãos de 1 Reis 18, versículos 20 e 21, mostram que eram muito mais numerosos. Elias ali está colocando-se como um profeta contra 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera. São muitos irmãos contra um. Só que a gente não pode esquecer, é um jargão, mas é um jargão que vale a pena ser lembrado, que você com Deus é maioria, porque aquele que está junto do Senhor, aquele que está na presença de Deus, não pode ser vencido, não importa por quantos, não importa, tamanha é a revolução. Quando Deus quer, Ele faz, amados irmãos. Ele faz. Foi assim com Abraão, quando ele consegue ali trazer de volta o seu sobrinho Ló, lembrando que ali existia uma situação onde eram 5 reis contra 4, existia uma desolação, uma guerra, mas Abraão consegue porque Deus estava com ele. Quantas vezes nós vemos isso ao longo da Bíblia e quantas vezes nós nos deparamos com isso na história hoje em dia? Há quantos testemunhos ali da época do comunismo, lá na coluna de ferro que se existia, quantas pessoas Deus preservou com vida, mesmo quando o sistema queria destruir. Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, e quando estamos com o Senhor, nada pode desfazer o poder de Deus. Deus é acima do governo humano, Deus é acima da mão humana, Deus faz o que quer, quando quer, da forma que quer, e Ele leva o povo a buscá-lo.
Amados irmãos, dando sequência, nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, 1 Reis 18. Eu quero ler com os irmãos aqui o texto bíblico do versículo de número 25, 26, só para que os irmãos tenham a ideia do que estava acontecendo. Os irmãos conhecem bem a passagem, mas para que nós tenhamos essa base bíblica, diz assim a palavra do Senhor. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Mas não lhe metais fogo, e tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que se havia feito. O que estava acontecendo? Se os irmãos continuarem o texto, versículo 23, versículo 24, Elias, naquela convocação que ele faz, ele manda que o povo prepare, sejam feitos. Peguem-se 2 bezerros, se preparem 2 altares, coloquem lenha, só que não podiam colocar fogo na lenha, porque o desafio que Elias faz era o seguinte: os profetas de Baal tinham que invocar a Baal e ele invocaria ao Senhor. E quem respondesse com fogo era Deus verdadeiro. O que acontece com isso? Que o povo, vendo aquilo, fala: boa ideia. Assim a gente vai saber quem é Deus. Que aquele que responder com fogo, verdadeiramente, esse é Deus. E o que não responder é falso. Pronto, a nossa dúvida vai ser tirada. É assim que o povo se comporta. E o que Elias faz ali é desafiar, então, os profetas de Baal. E é interessante que Elias dá a prioridade para os profetas de Baal. Ele fala assim: olha, vocês podem ir primeiro. Vai lá, escolhe qual é o bezerro. Eles podem ter escolhido que para eles tinha mais gordura, é mais fácil de pegar fogo. Então eles foram lá e escolheram um bezerro. Depois disso, prepararam o altar do jeito que eles queriam preparar e começaram as suas orações desde manhã. E passaram a orar a Baal, orar a Baal, orar a Baal, orar a Baal, orar a Baal. Mas, irmãos, é fato que Baal não é Deus. E não sendo Baal Deus, ele não podia responder. É interessante, irmão, o Salmo 115 diz acerca dos falsos deuses, ele fala: tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Esta é uma realidade, irmãos. Quantas vezes nós estamos visto quantas pessoas que são oprimidas pelo poder do inimigo e percebem e oram a deuses que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, que não são um Deus verdadeiro, que não é o Deus verdadeiro. E nós, irmãos, oramos a Cristo, verdadeiro Deus, oramos em nome do Senhor Jesus ao Deus Todo-Poderoso. E é assim que nós devemos nos portar. E Elias tinha tanta convicção em Deus, e ele sabia do que ele estava falando, que Deus era o Deus verdadeiro e que aquele povo ali era um povo, aquele povo estava com dúvida, mas aquele Deus de Baal era um Deus de mentira, que ele permite que os adoradores de Baal, que os profetas de Baal vão primeiro. E é interessante, eu acho muito interessante aqui o que o comentarista da lição coloca no tópico 3, porque preste atenção, o que está descrito ali, ele fala que a falsa adoração imita a verdadeira. Como assim? Preste atenção, os elementos ali daquele momento eram iguais. Elias tinha um bezerro para oferecer o sacrifício ao Deus verdadeiro, os profetas de Baal tinham um bezerro para oferecer ao falso Deus Baal. Elias tinha um altar, os profetas de Baal tinham um altar. Elias tinha lenha, eles tinham lenha. Eles tinham os mesmos elementos, irmãos. Porque muitas vezes o falso culto imita o verdadeiro. Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas achando que é bom, mas na verdade é mal. Porque muitas vezes as pessoas acham que aquilo é real, mas na verdade estão cultuando uma mentira, irmãos. Eu volto a dizer, Azera, Baal, são os mesmos deuses da mitologia de qualquer outra nação do mundo. Preste atenção como esta falsa realidade, essa idolatria, ela é cega e ela é reproduzida em vários lugares, porque eles estão ali com uma ideia completamente falsa, irmãos. Se os irmãos prestaram atenção aqui, os irmãos vão ver que isso é reproduzido em vários lugares e essa falsa adoração permanece em muitos lugares. Mas preste atenção no seguinte, e como é importante isso. Deus, o Deus verdadeiro, vai através de Elias confrontar a falsa adoração. Ele confronta mostrando que é o Deus que derrama fogo,
Ele é um Deus que envia o fogo. Esse era o desafio de Elias. Portanto, todos os rituais, aqueles rituais que estavam sendo feitos pelos profetas de Baal, eram rituais falsos, que mostravam um Deus falso, que copiavam rituais que os próprios israelitas podiam fazer, que muitas vezes podem ser confundidos por nós hoje, amados irmãos. Preste atenção ao texto bíblico. Vamos ler aqui novamente o texto bíblico, a palavra do Senhor. Está escrito assim: eles oravam, invocaram Baal até o meio-dia, orando. Responde, nos responde. Eles estavam orando, irmãos. Mais do que isso, eles saltavam sobre o altar, existia um altar, eles pulavam, eles clamavam, eles gritavam, eles choravam. Irmãos, aqui nós temos que tirar uma explicação para nós, pentecostais, muitas vezes, amados irmãos. Nós temos que tirar da seguinte maneira, nós temos que pensar. Muitas vezes as pessoas acham que estão invocando a Deus, adorando a Deus porque estão pulando. E às vezes não é isso, amados irmãos. Às vezes não é isso. Sem conhecimento e sem ser voltado ao Deus verdadeiro, as pessoas muitas vezes falam: ah, o que Deus quer é somente o coração. Irmãos, cuidado com isso. Deus não quer apenas o coração, Deus quer sim sinceridade. Deus quer quem o adore em espírito, mas também quer quem o adore em verdade, irmãos. Cuidado, nós não podemos ser enganados e achar que Deus ele quer apenas um coração. Se aquela pessoa que está lá no meio daquele culto afro-brasileiro, ele está com o coração sincero, Deus está aceitando. Mentira, irmãos, mentira. Deus quer uma adoração em verdade e com conhecimento. Deus quer conhecimento. Está escrito no livro de Oséias que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E Oséias profetiza para o reino norte, para onde Elias está. Preste atenção que o povo estava sendo destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus. Amados irmãos, Deus quer, Ele quer um povo que o adore em verdade, em espírito, com o coração voltado a Ele, mas com a vida consagrada, com uma vida santa, com uma vida voltada a Deus. Que não se misture com aquilo que o mundo diz que é correto, que não se misture com aquilo que o mundo acha que é correto, porque tem muita gente que diz que é do Senhor hoje e está imitando apenas, e não é do Senhor, amados irmãos. Tem muita gente hoje que pula, que salta, que grita, que finge, que chora, e isto não é do Senhor muitas vezes. É o que aconteceu aqui, imitação de um culto verdadeiramente de Deus, imitação barata, irmãos, imitação barata. Quando nós percebemos essas coisas, amados irmãos, quando nós olhamos para isso, quando nós vemos essas situações, nós então percebemos absolutamente que o que Deus quer muitas vezes não é esse barulho. O que Deus quer é um coração voltado a Ele, em contrição. É lógico que Deus ele não despreza as nossas emoções. É lógico que Deus ele entende o nosso ser. É lógico que existem momentos que nós queremos chorar na presença de Deus e é natural que isso aconteça. Aconteceu com muitos homens ao redor da Bíblia. É natural que em momentos específicos aconteçam coisas, mas nós precisamos entender que Deus não requer isso. Deus quer um coração quebrantado, contrito, sincero, consciente, culto racional a Deus. Paulo diz: portanto, apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpo santo e um sacrifício ao Senhor, sacrifício, louvor dos lábios, vida consagrada, entrando na presença de Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, um coração, uma vida verdadeiramente diante de Deus. Deus quer isso para nós nesse tempo, amados irmãos. É tempo de confrontar a falsa adoração. É tempo de confrontarmos a falsa esperança em Deus. É tempo de confrontarmos as mentiras que estão sendo feitas em nome de Deus, porque muitas pessoas têm misturado, muitas pessoas têm deixado a verdade do Evangelho e têm misturado com as coisas de Deus. As pessoas estão com sincretismo religioso. O tópico 4 fala disso. O que é sincretismo, amados irmãos? A definição do dicionário para sincretismo, ela é da seguinte maneira. Vou ler aqui a definição. Está escrito assim: sincretismo é a fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando
perceptíveis alguns sinais originais. Ou seja, tem muita gente falando assim, não, todos os caminhos levam a Deus, então não tem problema me juntar com outro, em prol de uma boa causa. Irmãos, cuidado. Eu volto a dizer isso, nós somos postos para confrontar a falsa adoração. Irmãos, se você é cristão, se você leva a marca de Cristo contigo, entenda definitivamente que existem coisas que não cabem a nós. Não se pode ter julgo desigual, amados irmãos. Existem convívios que não cabem a nós. Existem caminhos que não cabem a nós. Existem lugares que a gente não deve se sentar. Isso é importante de ser demonstrado, porque senão nós cairemos no engano e seremos enganados por uma falsa adoração, por aqueles que pulam, por aqueles que gritam, por aqueles que fazem tudo parecido, mas que não são de Deus. Irmãos, só Deus pode ser adorado. Deuteronômio deixa claro, 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Yahvé é o único Deus. O que está falando ali é que o Senhor é único, exclusivo. Ele é o único Deus e pronto. Não há outro como ele, não há outro semelhante a ele. Ele é único e o povo tem que entender que ele é único e deve ser adorado desta forma. Portanto, existe ali toda uma questão cultural, existe ali toda uma questão de adoração que pode parecer, mas não é. E o que acontece com Elias? Vai você perceber que é meio-dia praticamente, Elias começa então a zombar deles. E como Elias zomba dele? Clama em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que ele tenha alguma coisa para fazer, ou até que ele está viajando, ou pode ser que ele dorme e desperte. Irmãos, preste atenção como a forma que Elias começa a zombar deles. Pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele desperte. Se o irmão prestar atenção nisto, o irmão vai ver que o que Elias está falando não se refere a um Deus verdadeiro. Mas a própria mitologia cria que Baal morria no inverno e renascia na primavera. Então, quer dizer, aquele Deus não era Deus e Elias estava querendo mostrar para eles, para o povo, não para os profetas, mas para o povo, que aquele Deus que eles adoravam era um Deus que se ausentava, era um Deus que dormia, era um Deus que viajava, era um Deus que copulava, era um Deus que fazia todas as coisas humanas, porque eles estavam igualando Deus ao homem, mas Deus verdadeiramente transcende tudo isso. Deus é transcendente, meu amado irmão. Por isso, também não permita que uma falsa ideia de Deus aconteça e acometa sobre a sua vida. Deus não é homem. Ponto. Deus não é homem. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa. Deus, ele não viaja, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não falha, ele ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Ele é único. Nós precisamos entender isso para, entendendo quem é Deus, estarmos verdadeiramente na presença dele, amados irmãos, compreendendo quem ele é. Nós não estamos orando a um Deus ausente. Ele responde, ele ouve, ele vê. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Mas quando Elias zomba dessa forma, enfrentando os profetas de Baal, sabe o que eles fazem? Eles, ao invés de brigar com Elias, eles falam, deve ser isso mesmo. E diz o texto que eles começam a clamar em alta voz. Versículo 28, e clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme seu costume, e até derramaram sangue sobre si. O que eles fazem isso, irmãos? Eles começam a fazer isto, e eles começam a profetizar, e eles começam até a oferta de manjares oferecer. Percebem? Aquilo que eu falei da mistura, oferta de manjares era algo que tinha no culto, como é que estava determinado no Antigo Testamento. Profetizaram, falaram como profecias. Muitas pessoas se dizem de Deus hoje, amados irmãos, e não são. Muitas pessoas parecem que são de Deus, mas não são. Muitos cultos parecem que são cultos verdadeiramente cristãos e não são. Que nós não sejamos enganados, amados irmãos, porque tem muita gente que construiu o altar, colocou o bezerro, colocou a lenha, ofereceu a oferta, e muita gente é enganada, falou, olha, isso foi um culto verdadeiro, e não foi. Porque faltou a aprovação de Deus, porque faltou a presença de Deus. Porque faltou Deus se manifestando, amado irmão. E se não tem a presença de Deus, se não tem a presença de Cristo, se não tem a presença do Espírito Santo, se ele não é o centro daquele culto, nada teve sentido, nada teve valor.
Nada naquele lugar teve valor. Foi isso que aconteceu com os profetas de Baal. Eles ficaram de manhã, irmãos, até a hora da oração, que é a 3 horas da tarde. Passaram ali muitas horas naquela prática, irmãos. Muito tempo naquela prática. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Se retalharam, gritaram, pularam, deram cambalhota, deram duplo twist carpado, fizeram tudo o que queriam fazer. E nada aconteceu. Aí Elias fala, é minha vez. Aí Elias pega aquilo lá, viu que aquilo que aconteceu, falou, para um pouquinho aí. Deixa que agora é minha vez. E fala para todo o povo, chegai-vos a mim. O povo chega. Ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui, irmãos, o comentário bíblico Beacon fala isso, que provavelmente aquele lugar havia sido um lugar de adoração a Deus, mas como o povo se voltou a Baal, como através de Jezabel e Acabe, o povo vai a Baal, começa a adorar ídolos, começa a ir aos postes ídolos sacrificar, aquele lugar ali havia deixado de ser um local de adoração a Deus e passou a ser uma adoração aos ídolos. Mas, e por isso, o altar do Senhor, o altar do único Deus, estava em situações complicadas, em frangalhos. Ocorre, irmãos, algo importante. Elias, antes de oferecer o sacrifício ao Senhor, ele vai lá e arruma, deixa tudo da maneira correta. Porque Deus, amados irmãos, Ele é poderoso. Ele requer o coração. E a gente falou já isso aqui. Mas Ele não quer somente coração. Existe um hino muito antigo que minha mãe e meu pai tinham um CD de uma dupla que eu não lembro nem o nome, irmãos. A mulher começava com N, mas eu não lembro como é que é. Que fala, Deus não quer somente o seu coração. Ele quer tudo teu. Corpo, alma, mente e coração. Você é templo de Deus. O hino fala dessa forma e isso me remete realmente a esta realidade. O altar do Senhor não é para estar quebrado. O altar do Senhor não é para estar em frangalhos. O altar do Senhor precisa ser consertado. A nossa vida diante de Deus precisa estar consertada, precisa ser acertada, precisa ser trabalhada. Precisamos estar voltados a Deus, precisamos estar na presença de Deus, precisamos estar diante do Senhor com verdade, com o coração voltado a Ele, com o coração levado a Ele em verdade, em adoração, numa adoração verdadeira, sincera, e olhando, estando verdadeiramente diante da presença de Deus. É necessário, irmãos, termos isso diante de Deus. Então repare o altar do Senhor. Onde está a quebra, a lasca da sua vida com Deus? É na vida de oração? É na leitura da palavra? Onde está, irmão? Seja reparado na sua vida, na santidade. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, irmãos. Tenho consciência plena disso. Precisamos verdadeiramente melhorar em nome de Jesus, para que desça fogo do céu. Elias conserta o altar do Senhor que estava quebrado. E diz o texto que ele então manda fazer ali um rego e pede para jogar água na água é muita água, irmãos. Ele manda jogar água 3 vezes, vários cântaros. Alguns estudiosos dizem que foi 42 litros de água. 42 litros de água sobre o sacrifício, sobre o altar, sobre aquele rego. Irmãos, a água tem alguns símbolos na Bíblia. Talvez um dos principais deles seja a palavra. E o que quer dizer esse texto aqui para nós é que nós devemos estar inundados pela palavra de Deus. Se você está hoje aqui, irmãos, ouvindo essa escola bíblica dominical, glória a Deus pela sua vida. Você está percebendo a palavra de Deus chegar ao seu coração, você está se inundando pela palavra. Se você vê o devocional pela manhã, glória a Deus pela sua vida. Se você tem um tempo devocional com Deus, abre a Bíblia, deixa Deus falar com você, glória a Deus pela sua vida. Nós cremos, irmãos, que Deus pode usar qualquer pessoa, Deus usa de uma criança até um idoso, Ele pode usar, irmãos, mas não a forma mais simples e melhor que Deus se manifeste do que pela poderosa palavra. Leia a Bíblia. Um corinho de criança, minhas filhas ouvem. Eu cantei muito quando era criança, já deve ter uns 60 anos esse corinho, mas é verdade. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É realidade, irmãos.
A vida do cristão precisa ter essas duas ferramentas e ferramentas de forma moderada, junta, porque é necessário. Uma vida com Deus denota essas prioridades. Quando nós lemos e entendemos dessa forma, nós vamos ver que então Elias manda fazer isso e ele chega-se a Deus. E aí, irmãos, ele chega a Deus de uma forma gloriosa, maravilhosa, porque ele fala assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Preste atenção, irmãos. Elias não pulou. Elias não gritou. Elias não fez como os profetas de Baal, não se retalhou, não teve necessidade nenhuma disso. O que Elias fez foi diante de Deus fazer algo que ele já estava fazendo. Ele no Querite aprendeu a ter momentos a sós com Deus. Ele no quarto ali com aquele filho da viúva de Sarepta, algo impossível, nunca ninguém havia sido ressuscitado segundo o relato bíblico. Ele ora a Deus por um impossível. Ele aprendeu a ter um momento de comunhão com Deus, ele aprendeu a ter um momento de vida com Deus, ele aprendeu a ter um momento de entrega a Deus, ele aprendeu a ter um momento de vida com Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Acontece que ele vai ao Senhor com o coração quebrantado, um coração simples, e ele ora a Deus de um modo simples, mas ele ora a Deus e Deus responde, irmãos. Ele ora de um modo simples, mas ele ora com consciência e sabedoria. Porque ele ora a Deus pedindo para que Deus se revele como Deus, não é para sua glória, mas é para a glória do nome de Deus. Ele ora para que Deus mostre que ele é servo do Senhor, e ele não está falando porque ele é grande, que ele é elevado, que ele é profeta. Não, ele está falando: Deus, mostra que eu sou teu servo, que eu estou abaixo da tua mão. Além disso, ele fala que tudo que ele fez foi conforme a palavra do Senhor. Ele não está indo diante do povo com a sua própria vontade de modo algum, irmãos, mas ele está indo diante da vontade de Deus na sua vida. Oh, irmão, irmã, é dar lugar a Deus, é dar valor a Deus, é entender o que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, que coisa gostosa, que coisa gloriosa é o que Elias fez. Elias viveu ali algo de estar completamente voltado a Deus, e por isso recebe de Deus uma grande bênção, porque o Senhor responde com fogo naquela situação. E quando Deus responde com fogo, diz que tudo ali foi pego, a lenha, o bezerro, a água, tudo aquilo ali foi transformado, porque Deus respondeu. E mais, meu amado irmão, e mais, minha amada irmã, Deus responde, tudo ali é consumido pelo fogo, e diz que, vendo aquilo, todo o povo pôde declarar: o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, não há outro Deus. Eles puderam cumprir aquilo que Deus sempre exigiu deles, e aí volta uma adoração ao Senhor, volta-se uma essência de adoração, volta-se a uma intimidade com Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos compreender que é tempo de nós não ficarmos confundidos, mas sim extirparmos o mal de perto de nós. É por isso que Elias manda eliminar aqueles profetas. Irmãos, é porque ali esse texto está falando que Deus estava tirando no meio do povo toda a adoração falsa, tirando do meio do povo todo o ídolo falso, tirando do meio do povo tudo aquilo que não tinha importância, não tinha valor. Deus está retirando do meio do povo. E Deus está recolocando, reconduzindo o povo a uma adoração verdadeira, a uma adoração que é só a Ele. Que nós compreendamos assim, irmãos, e que nós voltemos o nosso coração para o único e suficiente Salvador, para o Deus da nossa vida. Que nós entendamos isso. Algumas verdades para que nós terminemos essa aula. Essas verdades eu estou pegando aqui do livro do Charles Swindoll, que os irmãos já estão se acostumando, que eu estou citando em quase toda a aula. Primeira verdade que ele diz, e que eu achei muito interessante, que quando nós temos a certeza que estamos dentro da vontade de Deus, nós somos invencíveis, irmãos.
Isso fica claro, isso fica nítido, porque eram 850 profetas dos outros, e Elias era um, mas ele estava diante de Deus. Quando nós estamos com Deus, nós somos invencíveis, porque estamos na vontade de Deus. Segunda coisa que é uma verdade que nós precisamos nos apegar, e Charles Swindoll diz isso claramente: a obediência dividida é tão errada quanto a idolatria declarada. O povo estava ali dividido, não soube responder se Deus era o Senhor ou se Baal era o Senhor. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. Irmãos, o nosso coração não pode ser dividido. Isso é tão errado quanto a idolatria. Terceira coisa, a ferramenta mais eficiente que um cristão pode ter é a oração da fé. Está escrito em Tiago que Elias orou com fé. Elias orou com fé ao Senhor, e tudo isso aconteceu, desde deixar de chover até o fogo cair do céu. E depois, na aula que vem, nós veremos que volta a chover, porque Elias ora com fé ao Senhor. Irmãos, a oração não é o nosso último recurso. Ela deve ser o nosso primeiro recurso, o nosso recurso primordial. Que não deixemos a oração, mas que nos voltemos a Deus em oração, que ela seja o nosso principal recurso, a oração com fé ao Senhor. Última ferramenta, última coisa que eu quero dizer é que o poder, nunca subestime o poder que Deus dá através de uma vida totalmente dedicada a Ele. Elias trava uma batalha poderosíssima, uma batalha fortíssima contra todas as hostes e potestades do maligno, contra uma mulher, Jezabel, que era ali uma mulher terrível, contra profetas de Baal, mas ele tinha uma vida voltada ao Senhor, treinada no Querite, aperfeiçoada em Sarepta, uma vida de devoção a Deus, e ali Deus honra, derramando da graça e da fidelidade dele. Por isso, irmãos, eu quero deixar claro que é momento, é tempo de voltarmos a Deus, é tempo de nós voltarmos com o nosso coração a Deus, é tempo de voltarmos à verdadeira adoração, confrontarmos o errado e estarmos sinceramente diante do único Deus verdadeiro. Que neste dia você declare: não há Deus como meu Deus, só o Senhor é Deus, não existe outro, e em meu coração não haverá lugar para outro, e em minha vida não haverá lugar para outro. Recebe, Senhor, a minha adoração. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.